sou Tcherna Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje temos o nosso programa 111, tenho a honra de entrevistar alguém que mais do que atleta é um grande amigo. Hoje ele desenvolve seus hobbies, se descobre principalmente na pintura, mas já escreveu livros, se descobriu no ciclismo, mas a sua história vai além das fundações. Ele é um dos grandes surfistas da nossa região, que desenvolveu esse esporte e o homenageia até hoje. Hoje vamos conhecer a história dessa persona querida, Ruggeri Souza, o Bicho. Seja bem-vindo, Lulu. Muito obrigado, Tia. Obrigado por essa oportunidade muito legal. Tá? Vamos aí. Conversar. Aqui juntos, começar. Vamos descobrir sobre o Ruggeri. E antes de entrar na nossa pauta de hoje, aquele momento querido de agradecimento, agradecer nossos parceiros que estão aqui conosco impulsionando o nosso esporte, a LD Consultoria Esportiva, que é a minha equipe de treinamento, o Lucas Milena, que é o head coach de triatlon, de corrida, trail run, de natação e águas abertas, e possui um projeto muito bacana com os paraciclistas, para atletas e também com os transplantados, temos atletas transplantados. Se você quer evoluir nos treinos, vem com a gente para a LD. E nossos parceiros da Vita Gráfica, o Bruno Marangoni, a Dobro, que é uma empresa nutricional que nasceu em São José e vem desenvolvendo uma linha que ajuda na performance, na recuperação, nos treinos, totalmente vegana e utiliza muitos produtos da tecnologia, principalmente da beterraba, unindo os 4 elementos da natureza, muito bacana. O Vinícius Sobreiro, que é um médico que atua na parte de tecnologia, de medicina do esporte, emagrecimento, e daqui uns dias vai vir falar até com a gente. E o Instituto Cura-te de Medicina Ampliada, formada por uma equipe de médicos e possui uma super infraestrutura na recuperação de lesões, na prevenção com técnicas de laser, neuromodulação, Bemer, o BIOS, o ILIB e muito mais lá na Vila Ema, sempre cuidando de mim com muito carinho. Um beijo ao Dr. Sérgio e Dr. André. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos. Vamos levar informação de qualidade para inspirar ainda mais pessoas, ok? Agora sim, Ruggeri Souza, querido, vamos começar do começo. Ruggeri, você nasceu em qual cidade? Nasci em Blumenau, Santa Catarina. E como que você Sou veio pra cá? catarinense. Vim pra cá meio... Tudo na minha vida foi tudo sem querer também, né? Quando eu vim pra cá também foi sem querer. Eu entrei num ônibus para conhecer São Paulo, apareci em São José e nunca mais voltei, né? Olha só, então foi paixão à primeira vista. Quase uma oportunidade. A vida me deu a oportunidade. Eu vim, fiz um teste naquela época. Para você fazer parte de alguma coisa, tinha que fazer teste psicotécnico, né? Uhum. E aí a GM estava precisando de um estagiário ou 2, e eu vim para cá, né, por indicação, eu estava em São Paulo, e vim para cá, peguei um ônibus, passei marrom, tudo certinho, e fiz o teste, passei nesse teste, os caras gostaram de mim, e por aqui fiquei, não voltei mais para casa, faz 50 anos só. Olha só, que presente que nós ganhamos aqui. Muita gente te vê pedalando, né? Principalmente os grupos de ciclismo, e muita gente não sabe a sua história no surf, né? Mas antes de chegar na história, como que aconteceu? Qual foi o seu primeiro esporte assim que você se envolveu? Realmente foi o surf ou teve alguma coisa antes? Não, na verdade, como eu estudei em escola técnica, é uma escola que seria profissionalizante, e era uma escola militar, né? Então eu fiz ginásio nessa escola e eu fiz colégio técnico lá. E colégio militar tem muito esporte, né? Então sempre fui muito incentivado pelo esporte. E então lá eu jogava futebol, jogava vôlei, basquete, todas essas coisas, e tinha um clube de remo. Então, um dos primeiros esportes assim mais competitivos que eu fiz foi remo, né? Então, aconteceu que
sempre tive facilidade, remei, fui até meio campeão estadual, aquela coisa toda. Mas depois eu vim saber mesmo que qualquer esporte que eu fizesse, eu dava muito certo por conta do meu VO2, né? Sempre foi muito alto, né? Então qualquer esporte que eu fizesse, por exemplo, ia jogar futebol. Então eu corria pra caramba, era o cara que mais corria por conta do VO2, né? Que eu tinha alto, assim, naturalmente, né? Eu fiz remo, fiz atletismo. Aquela genética que todo mundo queria ter. Entendi. Atletismo também. Aquele cara que a gente tem inveja. Treina, tem uma vida social, toma um vinho, tá sempre na nossa cabeça. E a gente está aqui acordando cedo e nada. Pois era mais ou menos isso. Aliás, isso foi um grande problema, porque os técnicos queriam que eu treinasse e eu nunca treinava e, na verdade, chegava na prova e eu normalmente me dava mais ou menos bem. Mais ou menos, né? Eu nunca fui campeão de assim, nada. Mas, por exemplo, fiz artes marciais, uns 10 anos também. E aí essa história do surf começou meio que por um estilo de vida, né? Eu gostava muito daqueles australianos, né? Aqueles caras com aquelas coisas assim, meio rock progressivo. Você olha pra eles e já vê, né? Aquele rock progressivo, aquelas coisas. E porque assim, tinha alguns esportes que ainda eram atividades físicas, não era esporte, né? Por exemplo, surf não era esporte, skate não era esporte, voo livre não era esporte. Assim, eram coisas assim, que estavam começando ainda, né? Por aqui. E a gente... E nem existia também essa questão de comprar prancha. A prancha, eu fiz uma prancha, porque eu queria surfar, então eu fiz uma prancha, né? E isso foi muito interessante, assim, porque começou tudo dessa forma, assim, bem tosco. Aliás, para mim, até o ciclismo começou com coisa que não tinha bicicleta, né? Você tinha que pegar uma Kawai 10 e andar, né? Não tinha outra. Então, era tudo assim, né? Não tinha recurso. Mas o surf foi assim, mas aí, não sei por que cargas d'água, a coisa foi evoluindo num ponto que depois eu comecei a participar mais da parte da organização do surf, né? Sim. O surf desenvolveu quando você já estava em São José? Já estava em São José, eu cheguei em São José em 72 e comecei a mexer com surf em 74. Mas você ia mais para Ubatuba? Na verdade, começou indo para Ubatuba, né? Mas é qualquer esporte assim, você evolui, você começa a querer lugares mais interessantes, né? Mais desafiadores. Então, eu queria surfar ondas no Pacífico, aí você vai para o Peru, né? Surfar aquelas ondas grandes, tubulares, aquela coisa toda. Isso tem que ter um pouco de coragem também, né? Acho que essa é a primeira coisa. Você já nadava assim? Já tinha essa habilidade do nadar? Então, na verdade, para a gente o mais importante era a apneia do que nadar. Então eu treinava muito mais apneia do que treinava natação. Por quê? Porque quando você vai surfar ondas grandes, você fica muito tempo debaixo d'água. A gente chamava isso de vaca, né? É quase como se fosse uma máquina de lavar. Isso, você fica lá embaixo e você tem que economizar oxigênio, né? E aí eu treinava mais assim, apneia do que natação. Juntou uma apneia com um VO2 alto? Exatamente. E aí eu podia ficar 2 minutos debaixo d'água, né? Mas era o que ficava mesmo, assim, ondas grandes lá no Peru, nesses lugares assim, era complicado mesmo. Né? E o que o surf te instiga, assim, se for da coragem, né? Pra mim é um esporte que eu sempre tive muito medo. Hoje eu começo a flertar, a ter vontade de experimentar. Mas não é um esporte para qualquer um, né? O que é que
o que o surf te chamou a atenção? Mais do que você só perceber essa habilidade, essa facilidade, o que ele instiga em você? Na verdade, assim, eu comecei a surfar por um estilo de vida. Eu queria, né, sair, ficar na praia, de prancha, era uma coisa nova, tinha aquelas coisas assim de você ser popular, porque você surfava, tatuagem, porque nem existia ainda aquelas tatuagens, eu já ia para Santos, já fiz uma tatuagem, né, aquelas coisas. E outra coisa era assim, era uma tribo diferente, começou isso em Santos, no Rio, e eu comecei a fazer prancha em Santos, e aí você se torna mais famosinho também, porque você já tem encomenda e tal. Então é o glamour em si, tá certo? De um esporte que estava começando. Né? E isso que me inicialmente instigou. Né? Depois eu percebi que, assim, tecnicamente eu não era um bom surfista. Né? Só tinha pose de bom surfista. Né? Mas, assim, você vê que eu surfei o segundo campeonato paulista de surf. Né? Para você ver, coisa de muito tempo. Né? E a gente montou marca de prancha, a gente fez um monte de coisa, a gente agitou realmente o mundo do surf aqui da região, a gente agitou mesmo. Né? Eu fui em Brasileiro, surfei mundial, um monte de coisa assim. Né? É óbvio que eu não passei nem nas eliminatórias do Mundial, né? Mas pus o pezinho lá. Mas botei, fui filmado, televisão ia lá. Você é da onde? Achando que eu fosse australiano, alguma coisa, mas não era, aquele cabelo aloirado, queimadaço, assim, fazia tipo, né? Assim, né? Mas depois como juiz. Mas depois como juiz de campeonato, que eu comecei a julgar os campeonatos, eu me dei melhor, porque aí eu já usava um pouco mais a questão de bom senso, inteligência, aquela coisa toda. Aí começou a ficar mais na área técnica, né, de você julgar. Então eu fui convidado para fazer parte de um grupo de juízes que julgou eu julguei alguns eventos assim, nacionais, né? Tipo assim, o juvenil, né? Que era o júnior, HD Júnior, que era até 15 anos, que era brasileiro. Eu julguei o ano todo, até mais, que era HD. E julguei longboard também, tá certo? Brasileiro. Joguei vários campeonatos. Depois, aí parti para fazer campeonato de surf. Né? Veio uma segunda geração de surfistas cheio de vontade, e era o Kiko da Dutrafé, que chegou na minha empresa, falou assim, Rogério, eu só ouço de você e tal, estou precisando de um cara que me ajude, vamos fazer uns campeonatos de surf e tal. Eu topei, aí montaram uma associação de surf, aí fui obrigado a também entrar nessa associação, tenho a carteirinha 001. Olha só, que honra! Eu era Sócios fundadores. Diretor esportivo da associação. Né? E agora tem um pessoal da terceira geração. O pessoal que é o Roger Palumbo, que fez a mesma coisa que o Kiko da Dutrafé, né? Vão lá no meu escritório, estou fazendo campeonato de surf, tal, você vai ser convidado, porque a gente sabe que você tem uma experiência boa e tal, mas eu não me meto com o evento em si, tá certo? Talvez hoje eu tenha ido lá mais para não deixar a história morrer, né, vamos dizer assim. Né, de tudo, né, que aconteceu naquela época e toda a evolução do surf e tudo mais, né, mas muito legal. Essas coisas é uma boa história. Aí hoje em dia os caras querem
saber das minhas histórias, porque daqui a pouquinho sou minha história, né? Não, é só... não. A gente vai eternizá-la. Para você, juiz, né? Naquela época, não sei se até hoje é assim. Só de você ser surfista e ter essa experiência era suficiente ou você tinha que fazer algum tipo de curso, alguma coisa assim? Tinha que fazer curso. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Primeiro que você tinha que ser convidado, porque não tinha muita gente que pudesse fazer. Então, quando a gente criou a Associação de Surf, eu fazia parte, eu era vice-presidente da Associação de Surf, e aí o pessoal já começou a me enxergar de uma forma um pouco diferente. Porque começamos a fazer os eventos e aí a gente começou a aparecer, né? E eu sendo empresário e tudo mais, as pessoas começaram a olhar para mim como um cara mais responsável, um cara que tivesse assim... Saiu do padrão do surfista. Saí do padrão daquele surfista maluco e entrei mais numa linha mais técnica, né? Aí eu desenvolvi bastante isso, porque também o curso em si é que nem escola. Você pode até estudar, mas você tem que praticar. Se você não praticar, você... Então, como eu tive muita chance de julgar muita coisa, eu realmente virei um bom juiz. Nunca fui um bom atleta de surf, mas sempre fui assim, na parte de organização, sempre fui um cara legal. Isso aí, né? É isso mesmo. Às vezes a gente começa de uma forma, né? Mas o que a gente vai impactar no processo é em outra área, né? Eu sou ciclista, mas eu acho que hoje, dentro do que eu tento elevar o esporte, eu acho que eu tenho muito mais pódio do que ensina na parte da prática, né? Assim, de você querer colaborar para o crescimento de uma outra forma, né? De uma forma diferente. No caso do juiz, o que ele julga, assim, quais são os principais aspectos, a gente que não, para mim, que não conheço ainda nada do surf, o que é avaliado, assim? Então, na verdade, existe normalmente 5 juízes, mas existe um head judge. O head judge é o juiz dos juízes ali, é o cara que dá padrão de julgamento, né? Eu também fui head judge já, que é uma responsabilidade muito maior, né? Quando você pega o VAR, por exemplo, do futebol, você vê aqueles caras tudo ali, mas tem um cara atrás ali, aquele cara é o head judge, né? É o cara que dá padrão, certo, de julgamento. Então você já começa a falar assim, olha, o mar está pequeno, ou o mar está grande, as manobras elas podem ser assim, podem ser assado, você dá o padrão de julgamento. E depois você vê a nota de cada um, e se tiver alguma nota que tiver muito fora da curva, você chama atenção, vamos dizer assim, o que você viu para dar essa nota, vamos dizer assim, né? Mas você julga a fluidez, você joga manobra, você julga... Hoje em dia mudou muito o julgamento, né? Hoje em dia você vê assim, os caras julgam muito a pressão das manobras, você vê a dificuldade das manobras, você vê também a pessoa utiliza o quanto da onda também, né? Porque às vezes você pode pegar uma onda, dar 2, 3 manobras e sair fora, e a onda ainda vai rolar um bom tempo e você usou pouco da onda que ela te produziu, né? Isso aí. Hoje em dia o surf está muito mais power, né? Muito mais competitivo. Então, hoje o pessoal julga muita fluidez e potência de onda, né? Potência, tamanho de onda e potência de manobra, né? Isso aí. A gente tem no Brasil muitos grandes representantes, né? No nível mundial. E eu acredito que não seja só por causa do ambiente que a gente tem, né? Quais são as principais habilidades, né, qualidades que até para ver, né, o que isso tem a ver com o nosso povo aqui, para ser um bom surfista? Eu julguei
todos os pais dos surfistas que hoje estão ganhando. Legal. Eles eram júniores. Na época que eu julguei todos esses caras, por exemplo, o Felipe Toledo é filho do Ricardinho, que eu julguei o Ricardinho com 15 anos. Né? E eu era mais amigo do pai deles, que é o avô, né? Hoje, né? É o pai do Ricardinho. É assim, então, só para ter uma ideia do tempo que é, porque às vezes você não faz, assim, a gente não tem ideia quanto o tempo passa, né? Mas, assim, o que deu para entender um pouco da habilidade é o seguinte, é uma habilidade inata que o brasileiro tem. E aí, quando começaram a dar a oportunidade desse pessoal, dos pais desses meninos, irem para fora e começar a surfar fora, os pais perceberam que cresceram muito no surf, tá certo? Chamavam-se Brazilian Nuts e hoje outros nomes que os caras dão. E aí os pais viram que os filhos tinham um grande potencial e começaram a bancar isso, tá certo? Então, que os caras ficam muito mais tempo fora do país, surfando só as melhores ondas do mundo, né? Só fazem isso, ganham muito dinheiro agora, né? E não surfam mais as ondas assim, surfam quando ficam de férias, né? Ficam de férias aqui, aí ficam surfando as ondas do Brasil, mas na verdade o que dá o poder, a qualidade do surf são as ondas de fora, né? E os caras estão hoje surfando nos melhores lugares, né? É interessante, você falou dos pais, né? Isso eu vejo em vários esportes, no próprio ciclismo, quando você tem uma família que todas as gerações passaram por esse esporte, né? Cada uma foi se lapidando. É impressionante como vai gerando frutos cada vez mais fortes. Eu não sei se é porque a experiência passada ou porque a criança já respira aquele ambiente desde criança. Então, não só em desenvolver as habilidades, mas na percepção, na estratégia, tudo. É impressionante como a gente tem, dessas famílias tem saído os futuros campeões mesmo, né? É verdade. Né? Então, as meninas também começaram, né, a ser muito incentivadas. Por exemplo, o Gabriel Medina tem uma irmã, que era uma irmã bem novinha. A irmã começou e ela percebeu. Hoje já é, se eu não me engano, campeã brasileira já, né? Do surf feminino, quer dizer, né? Mas isso é por incentivo e da possibilidade dessas pessoas viajarem para fora. Eu quando fazia uma surf trip, por exemplo, no Pacífico, ia para o Peru, para qualquer outro lugar, eu ficava um mês e eu voltava surfando assim, eu me achava, né? Eu me achava, porque você pegava aquelas ondas boas, ondas longas, que você conseguia colocar o pé certinho, você ia se acertando, se colocando na prancha, ia melhorando a sua manobra, cada vez mais radical a manobra. Você fazia 50 manobras iguais, ou seja, existe a possibilidade. Aqui no Brasil você não consegue fazer isso, né? Se você pega ondas extremamente longas e você assim parar de surfar porque você não aguentava mais de dor na perna, né? Então, veja bem, né, como que é diferente daqui, né? Porque se os surfistas brasileiros estivessem ainda aqui, no Brasil, não seriam absolutamente nada fora. Né? Mas se você vê no futebol, é a mesma coisa. Hoje nós temos um time extremamente forte no futebol, porque todos jogam na Europa, né? O Brasil tem uma facilidade, né?
tem aquela ginga brasileira, tem aquela coisa e brasileiro. aprendeu a jogar futebol. Colocou a técnica dentro do talento, Lento, né? Exatamente. Né? É isso mesmo. É muito bacana. E você acompanhou, né, toda essa evolução do surf como sendo um estilo de vida, né? Sem a parte profissional, né? Porque ele continua sendo um estilo de vida, né? Sim. Hoje mais do que nunca. Mais do que né? nunca. E hoje a questão mais legitimado, desenvolvido, regras, padrões, né? Um certo modismo, as marcas que vieram crescendo e tudo mais. Qual que você sente que foi os maiores desafios assim que o surf passou nesse período para conseguir realmente criar a sua estrutura profissional, se profissionalizar assim? Na verdade, é o dinheiro mesmo, né? É o profissionalismo. Na hora que você recebe dinheiro de alguém e que você é funcionário de alguém, é um surfista profissional, você tem que entrar na regra. Tá certo? Você não pode mais ser aquele... leviano amador. Você vai ter que ser pessoas responsáveis, você vai ter que treinar, você vai ter que comer, você tem que entregar resultado, você tem que fazer as coisas. Aí você tem uma estrutura por trás, tem técnico, tem pessoas que cuidam de você e você passa de ser aquele surfista irresponsável, tá certo? Para ser um profissional. Né? Então, o dinheiro, tá certo? Ele mudou o jogo. Exatamente. Esse dinheiro vinha mais, né, inicialmente pelo menos, das empresas que tinham a ver com prancha, ou com marca de roupa, ou com revista, ou era mais realmente dos apaixonados, das empresas que quem estava por trás era alguém apaixonado pelo esporte, assim? Não. É engraçado que bem no começo até empresas tipo a Ambev, que não era Ambev, era Brahma, por exemplo, patrocinava surfistas, porque eles queriam mostrar a marca, né? Cerveja, não tinha nada a ver com surf, esse mercado, né? Tinha. Os caras se tocaram que era uma coisa nova e queriam botar, né, coisa. Mas a maior potência de dinheiro, tá certo? Que naquela época estava começando a ser, eram das empresas de surfwear, né, empresas de roupas de pranchas, roupas de surfistas, tá certo? Né? Então, e algumas marcas gringas também começaram a vir, né? Umas marcas gringas vieram para cá, montaram aqui, né? Quer dizer, ficou brasileira, cuidando por brasileiros, mas já mostrando as marcas. Então, os caras já enxergavam lá fora o potencial do surf no Brasil. Então, essas marcas começaram a aparecer por aqui e elas começaram para se promover. É óbvio que os campeonatos, por exemplo, todos tinham marca de prancha ou marca de surfwear. Né? E aí isso começou a lançar as tendências. A lançar as tendências, isso mesmo. E era possível hoje, né, você fazendo um paralelo, é possível viver do surf? A gente vê muitos esportes que as pessoas sobrevivem, né? Tem outros esportes que as pessoas são bilionárias, né? No caso do surf, existe um meio termo entre essas duas polaridades? Ou realmente os que despontam são pessoas que ganham muito dinheiro? Ou existe, né, aquele atleta que ele é profissional, mesmo não conseguindo tantos resultados, ele consegue viver disso? Como que funciona? Então, é interessante, por exemplo, você, né, damas do pedal, o ciclismo hoje, se realmente tivesse mais dinheiro, nós teríamos grandes ciclistas. Mas acontece que as pessoas
ou as empresas, elas nunca enxergaram o ciclismo e entra muito pouco dinheiro para o ciclismo. Todos os ciclistas que estão rodando por aqui, todos eles são quase que autossuficientes, ou seja, não ganham absolutamente nada. Eu digo para você que o surf hoje dá muito mais dinheiro para o atleta do surf do que para o atleta do ciclismo. Tá? Então, por quê? Porque as grandes marcas europeias, as grandes marcas americanas, as marcas, tá certo? Elas investiram, entraram aqui porque sabiam que o surf e sabiam que o brasileiro tinha jeito para a coisa. Então, botou. Então, eu digo para você que os surfistas profissionais hoje de ponta ganham bastante dinheiro. Tá? Não ganham tanto dinheiro quanto um cara do futebol, que hoje é que mais aplica, mas ganha mais dinheiro do que o ciclista. Hora não falta, talento também temos, né? Temos, só falta botar dinheiro. Estruturar o negócio. Estruturar. Porque se você for ver bem, se você pegar, voltando um pouquinho para o ciclismo, por exemplo, se você vê na Europa, o menino nasce, os caras já dão uma bicicleta. É isso mesmo. De, vamos dizer, 50 mil meninos ciclistas que tem, eles já tiram 500 ciclistas que provavelmente podem dar certo. Com 3 anos já está descendo. E já vão treinando isso. Aí essas grandes equipes já vão pegando, e isso vai criando, e nunca vai faltar ciclistas na Europa. Por quê? Porque é um volume muito grande, tá certo? De ciclistas, e que, obviamente, vão aparecer desses 50 mil, vamos dizer, 50 vão ser ótimos ciclistas que vão estar aí no Tour de France e outras grandes provas. O surf aconteceu a mesma coisa, houve um boom do surf. Hoje, a criança não quer mais uma bola, ela quer uma prancha ou uma bola, né? E o pai, dependendo do pai, vai dar prancha, vai dar bola, e vai dar, mas não dá uma bicicleta para o filho. Dá uma bicicleta, mas ela fica lá jogada, encostada, pneu vazio, não tem. Eu acho que o que está acontecendo ainda, os passos do ciclismo no Brasil são muito lentos, né? Para que aconteça de nós termos pessoas no Tour de France, por exemplo, se tem uma ou outra pessoa, né? Um ou outro que acontece de ir lá e tal, mas, né, ganha uma prova, ganha uma outra, mas assim, mas é muito pouca gente para o tamanho de um país igual ao Brasil, na verdade. Que tem muito talento. E que tem muito talento e que poderia ter muito ciclista bom. Igual a Colômbia, nem Exatamente. É que a Colômbia tem uma pegada um pouco diferente, porque na Colômbia não tem muita saída, né? Não tem outra saída. É a forma deles conseguirem ter uma ascensão aí profissional, exatamente, né? Porque é muita montanha e é muito alto, e os caras realmente eles treinam lá, e o VO2 desses caras é uma coisa impressionante, né? Então, é verdade, eu tenho um amigo nosso, o Juanito, quando ele é colombiano, mora aqui em São José, ele fala que quando ele volta de lá, né, ele volta muito mais forte, porque a quantidade de hemoglobina que vem, aí depois vai abaixando, mas ele volta. Eu quando andava um pouquinho mais assim de bike, que tinha uma certa responsabilidade, um pouquinho mais, eu ficava ali para Campos do Jordão. Ficava ali, fazia um double, um triple, de ali, tá certo? Sobe e desce ali, tá certo? Naquela... Nova, desce nova. Por quê? Porque aí você cria. Aí quando você vai numa prova de plano, você realmente está com outra condição física, né? É isso mesmo. E aí, já que a gente está indo falando bastante do ciclismo, né? Ele fala para mim que começou o ciclismo em um momento tardio, mas eu falo que não existe nem nascimento nem morte, né? Então a gente está dentro de
eternizando todos os momentos desse agora. Mas me conta em que momento que a bicicleta, assim, se você sempre andou, se foi uma forma de locomoção, ou se de repente alguém te apresentou e os olhos brilharam? Ou como tudo na sua vida começou assim, meio sem querer? Então eu digo que começou sem querer e meio que na raiva, você entendeu? Porque eu tinha uma academia aqui em São José, a Artes. Eu tinha só 2 academias aqui em São José. Uma chamava-se Artes, do Jorge Aquino, e ele que me patrocinava. Eu fui um dos primeiros caras a ser, né? E eu fazia lá o meu condicionamento físico lá, né? Tinha um cara que me enchia o saco toda vez que eu estava lá. Ele me enchia o saco para eu pedalar. E eu falava pro cara assim: ô Zezinho, eu não vou pedalar, não tenho bicicleta, não gosto de bicicleta, tenho as minhas coisas, já faço uma porrada de coisa, não vou pedalar. E mais, não tenho bicicleta, tá certo? Então não vai, então não dá. Um dia o Zé Guará, né, que é o Zezinho, que eu chamo o Zezinho apareceu com uma Caloi 10, mano. Falou: bicho, ele me falava: bicho, o negócio é o seguinte, velho, eu trouxe uma bicicleta para você, tá aqui a bicicleta, você paga quando puder para mim, mas eu trouxe para você ir pedalar. Mas me encheu tanto o saco, eu falei: puta merda, eu vou pedalar com esses caras só pro cara parar, né, de encher o saco. E aí eu fui um dia, botei, ó, bermuda de ciclista, lycra de ciclista. Meu Deus. Não, bermuda de surf, lycra de surf, e fui pedalar de tênis, né, porque naquela Caloi 10, né, sabe, assim... Capacete? Eu nem foi de capacete. Nem capacete tinha, nada, luva, não tinha nada, né? Nem garrafa de água, acho que, sei lá, nem sei o que eu fiz. E fui, dando até de perna aberta, ninguém sabia fazer nada. E fui, caçapava, ia até caçapava, tomava caldo de cana e voltava. Mas aí eu, de repente, na volta, assim, eu começava a fazer um pouquinho mais de força. Eu vi que o pessoal estava sobrando, eu falei: gente, será que... competitivo. Será que é isso? Pô, aí eu falei: pô, meu, esses caras estão de sacanagem comigo, pô, eu vou começar a treinar um pouquinho, já vou começar a dar um cacete nesses caras. Começou assim, mas sem interesse nenhum, sem vontade nenhuma e tal, e era uma brincadeira, a gente dava muita risada. Eu não conhecia ninguém do ciclismo, não sabia nada do ciclismo, comecei a aprender a pedalar assim, olhando para a pessoa, como é que o cara faz e tal, e era assim, não tinha sapatilha, não tinha nada. Aí fui comprar qualquer coisa. E sapatilha era difícil, até porque não tinha nem pedal, né, para isso, né? Era umas coisas assim, malucas, assim, bem rústico mesmo, né? Então comecei assim, né, nessa história. E aí foi se descobrir? Não, fui, porque aí você fala assim: não, essa bicicleta é muito pesada, eu vou comprar uma. Aí apareceu, lançaram a Caloi 12, né? Falei: nossa, Caloi 12. Já fui e já comprei uma Caloi 12. O dia era assim. O cara falou: tem essa de 5, tem essa de 7. Não, eu quero aquela da parede. Aquela da parede, verdade. Desmonta que eu levo. É verdade, sempre fui assim. Eu sempre quis ter uma vida, um equipamento bom, né? E aí, essa Caloi 12, né? Aí eu já fui no Portolano, cheguei lá e já comprei um pedal. Botei em pedal, já troquei o sistema, a catraca, o sistema de câmbio e tal, tudo mais. Já fui arrumando a bicicleta, tudo Regina, nem me lembro, assim, mas eu me lembro que era Regina. E aquelas coisas. E aí a bicicleta já começou a andar mais, né? Pneuzinho melhor, aquela coisa toda, já começou a andar mais. Mas eu lembro de um dia
vou contar um caos aqui porque é interessante. A gente passava muito frio, assim, chovia, e a gente ia na chuva mesmo, né? Aquelas coisas de bicicleta e tal. E tava um frio lascado, né? E a gente tudo lá no posto de gasolina, e vamos que vamos, com chuva, frio e tal, vamos que vamos. Vamos fazer a volta de Jambeira, né? Vamos subir Jambeira, já tá querendo, não sei o quê. Aí, porra, mas eu falei assim, não, eu não vou passar frio. E no meu carro tinha um neoprene, uma roupa de surf, um short john, assim, né? Porque tinha o long john, né, que era inteiro, e tinha o short. Eu falei, vou montar um short john, certo? Fui lá, botei a roupa de borracha, né? Quentinha, choveu, aí quentinho, tá certo? Mas só que eu não entendia que no surf a gente troca aquela água quente por uma água mais geladinha e tal, e vai trocando. E no ciclismo não troca, né? Cozinhou, eu cozinhei, chegou em Caçapava, eu tava vermelho que nem um peru, e querendo arrancar a roupa e não tinha short, não tinha nada, né? Olha, eu quase morri, né? Teve, todo mundo, essa história ficou famosa, né? Eu sou surfista do ciclismo. Eu queria já botar a roupa, falei, achei a solução, né? Vou pedalar com roupa de borracha do surf, né? Pô, quase morri, né? Aquele negócio. É bom que essas coisas nos trazem muitas risadas, né? Dei muita risada. Todo mundo dá risada. Você chegou a competir também, né? Competir. Então, aí, porque o Zezinho era um cara muito animado, ele convidava muita gente, e ele começou a levar uns caras ali para toda terça e quinta-feira para a estrada, ali na Carvalho Pinto, e para fazer um rachãozinho lá, né? Foi ele que inventou essas coisas, ele que convidava. E a coisa começou a pegar. E eu comecei a... Formaram vários pelotões, né? Tinha o das 6 e o das 6:30. O das 6 era mais violento e o das 6:30 era mais o quê? E aí a gente já estava com umas bicicletas um pouco melhores, já tinha comprado uma de carbono já, mas ainda era tubular, aquela coisa assim. E tinha um amigo nosso, que era o Sigvar, não sei se você lembra, o cara era bom surfista, o cara tinha um sprint assim, muito legal. E um dia ele me convidou, ele falou assim, Jerry, vamos ver uma prova em Caçapava, que era da Sônia, né? Né? Vamos ver uma prova em Caçapava e tal. Eu falei, vamos. Aí, tudo bem, fui lá, cheguei lá, aquele monte de gente lá, aquela coisa toda. O Sigvar falou para mim assim, eu fiz a sua inscrição, vamos pedalar. Estamos aqui mesmo, vamos pedalar e tal. E eu falei assim, mas Sig, eu não vou, não, agora já fiz inscrição, agora você vai pedalar. Agora você vai entrar aí no pelotão e vai pedalar, né? Falei, putz, aí começou a dar aquela dor de barriga, sabe, aquelas coisas de... Né, esse negócio. Só na hora, né? Senão já daria um dia antes. Isso, foi na hora ali, né? Entrei. Porra, nunca tinha dado um pelotão assim, né? Umas coisas e tal. Entrei e fui. O Sig falou assim, me lembro muito bem, falou assim, Rogério, fica dentro do pelotão, fica ali, sente como é que estão as coisas, vai tranquilo. Quando faltar, quando você se sentir bem no finalzinho da prova, se você se sentir bem, você descola e faz o que você achar. Mas, né? Aí eu fiz. E tô andando, falei, mas esse negócio está muito mole, gente. Isso aqui, né? Eu acho que era seniorar, né? Aquela coisa, né? Eu tinha já 50 anos. Gostoso, né? E aqueles caras, uma brigaiada lá dentro, uma brigaiada, conversa, e pega lá, foge aqui, aquele negócio todo. Brigaiada, aquela coisa toda. Eu falei, mas esse negócio tá muito fácil. Não estou sentindo nenhuma canseira, não estou sentindo nada no meio do pelotão. E a coisa foi chegando para o final da prova. Eu falei, gente, eu vou dar uma de rachão aqui, velho. Eu vou sair com tudo.
acho que faltava uma volta e meia, assim, alguma coisa assim. Eu saí fora, ninguém me conhecia, ninguém tinha me visto ainda lá dentro daquele pelotão. E saí com tudo, saí que nem louco. Tal. E aí eu só escutava aquela gritaiada, né, dos caras. Pega ele, vai lá, busca, não vou, aquelas coisas, né? E eu fui embora, né? E os caras atrás de mim, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma de prova. Porque se eu sinceramente, eu digo uma coisa para você, assim, faltando assim, uns 200 metros, assim, ninguém tinha me passado ainda. Mas eu sabia que o pessoal meio que saiu atrás de mim. Sim. Assim, mas eu poderia ter levantado, sprintado, feito alguma coisa, mas não, eu fui, né? Aí de repente fez assim, né? Já passou assim um pouco assim, né? Por mim, assim, pá. Você levantou o pelotão, né? Não, eu levantei o pelotão. Aí, pronto, aí parei e tal. Fiquei em terceiro, quarto, né? Sabe? Foi um negócio assim. Pronto, encostei a bicicleta lá, assim, eu falei pra você que você ia bem desse negócio, você pegou o pódio, né? Que negócio, a primeira prova já pegou o pódio, né? Eu falei, sei lá, né, gente? Eu andei ali, né? E tal, poderia até ter feito melhor, né? Mas, né? Não conhecia nada e tal. Né? Aí já veio a dona de uma equipe de Caçapava, eu não me lembro o nome dela, famosa, sempre foi dona da equipe de ciclismo de Caçapava. Igual a Sônia é aqui, é a mulher lá em Caçapava. Eu quero convidar você para fazer parte, para correr pela gente, correr por Caçapava, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Pronto. Dali para frente eu virei competidor. Né? A única coisa que eu não podia fazer era ganhar do capitão, né? Do sprintista, tá certo? O resto eu podia fazer qualquer coisa. Então, no começo, assim, né? Os caras falavam, vai buscar fuga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas era legal, porque eu fui ficando mais forte, né? Porque buscar fuga não é fácil, né? Né? Era um passista ali. Eu vi, um gregário, vamos lá, né? Um gregário que fala assim, olha, se você neutralizar pelo menos 3 ou 4 fugas para a gente, você não precisa nem terminar a prova, né? Mas de repente eu já estava neutralizando algumas coisas, mas de repente já sobrava assim um pouquinho mais de gás, já para chegar junto, tal. Daí daqui a pouquinho já era embalador, né? Legal. Né? Daqui a pouquinho. Você foi evoluindo. Foi evoluindo. Aí já assim, quando você vira meio que embalador, aí você já sabe que pode e você vai fazer. Você só não sabe qual é, né? Qual é a posição. Isso, né? E então fiz muito pódio, assim, mas nada assim. Nada. Você me curtindo, né? Curtindo. Nada assim. Aí os caras brigaram comigo porque eu queria ganhar a corrida. Aí me tiraram da equipe porque eu dei uma volta em cima do. Aí eu fui fazer um contrarrelógio. Aí dei 10 minutos eu dos caras no contrarrelógio. Aí eu já me achei também que eu era não sei o que, eu já queria ganhar a corrida. E aí. Diz meu amigo, chupa essa manga. Isso aí, mas é tudo brincadeira, assim, né? Mas realmente o ciclismo, assim, dentro de um pelotão, os caras brigam demais, né? Muita coisa, né? Uns negócios. Fora, eu acho assim perigoso, né? Tem muita gente que tem essa habilidade de pedalar em pelotão, mas tem gente que não tem essa habilidade. Porque você precisa ter uma capacidade de enxergar meio que 360 ao seu redor, ali na frente, ao mesmo tempo calcular a forma de se movimentar, né? Você tem que se proteger a pessoa que está perto de você também, né? Então, e concentrar, né? Tem gente que fica ali só conversando, xingando, é a hora que a pessoa pede a atenção dela, né? E aí é o que acontece às vezes. Quando você faz um esforço maior do que você pode fazer, normalmente se causa acidente. Exato.
Você perde, perde a noção o total. domínio, né? Perde o domínio. É isso Exatamente. mesmo. Foi um prazer ter você aqui, assim, e eu acho que o que fica de tudo isso pra gente, né, é que tudo você sempre fez com muito, um amor, mas no sentido, assim, de uma leveza, né? Você sempre colocou essa leveza no esporte. Por isso, talvez, que você tenha toda essa facilidade. Às vezes, quando a pessoa ela coloca uma necessidade de algo ali, coloca um peso, aquilo se torna um conflito para ela, né? É verdade. E para você não, era uma forma de você aliviar. E eu tinha uma certa facilidade também. Esse negócio do VO2 eu acho que também me ajudou muito, porque eu não precisava, assim, eu fazia as coisas e era mais fácil, a gente imaginava que às vezes era mais fácil, né, acontecer do que normalmente você via o que estava acontecendo, né? Assim, né? Mas o pessoal devia olhar para o Jerry e falar assim, se juntasse a genética dele com a minha disciplina, Isso, ninguém pegava, né? Mas essa coisa do VO2, bem rapidamente, né, talvez seja interessante. Eu fazia academia depois, em outro lugar, e tinha um rapaz chamado Ronaldo, que eu acho que é o cara até hoje que cuida disso na companhia atlética. E ele fazia os testes, o professor Ronaldo, e ele fazia os testes de bicicleta para ver aquela coisa do VO2, aquela coisa, né? E é interessante porque era uma época que o pessoal fazia aeróbica, competição de aeróbica, aquela ginástica artística de aeróbica, né? Aquela coisa, né? Aquelas competições. E ali tinha os professores, né? E eles, os caras que estavam melhor pontuados, assim, em termos de VO2, né? Assim, então, eu lembro que um dia me chamaram lá, tem um exame, um teste ergométrico amanhã para você fazer, você já vem, já é preparado para fazer o exame e tal. Tá bom. Aí eu fui lá, sentei na bicicleta, né? Tava treinadinho na bicicleta, sabe aquelas coisas? Fiz, né? Não sei exatamente o valor que deu, mas com certeza deu um valor bem alto. Aí, e tinha um quadro assim, né? Primeiro lugar, professor tal, segundo lugar, a professora tal, né? Uma 118, outra 116, a média daqui 86 tal, né? E o meu nome não saía lá, você entendeu? Assim, o meu nome não saía. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Você entendeu? Que você não botaram. Não, a bicicleta estava errada, a bicicleta estava com problema, não sei o que, estava desregulada. Se você puder fazer agora o teste, tá certo? Pra gente vai ser legal, porque agora tá tudo certo. Eu falei, tá bom, vamos fazer então esse negócio. Mas aí eu já conhecia o teste, aí eu falei, agora eu já sei guardar, eu já vou fazer. 156 de VO2, negócio, nunca ninguém viu aquilo. Acabou os caras tiraram a tabela, não tem mais. Privilegiar os outros, né? Fica tão evidente esse gap. Não, os caras. Mas o Zezinho fala assim, bicho, você deu um pau lá, você, né, não sei o que, ninguém quer mais botar mais lá. Mas eu peguei o exame, mas ninguém postou nada não. Tá certo? O negócio ficou meio que em segredo lá. Mas talvez, então, por conta disso, talvez, para mim era fácil, porque eu tinha pulmão, né, para as coisas, né, atletismo, remo, todas essas coisas que eu fiz, eu tinha muito pulmão, né, e não que eu tinha técnica, não que eu fosse
bom naquilo, mas se você tem capacidade aeróbica para fazer a coisa, você destaca mesmo, né? É natural isso. Vou ter que né? bater um papo com as suas filhas para ver se elas. Porque você passou isso aí para elas, não é possível. Não é possível. Coloca a brisa, você não quer uma bicicletinha para você testar um teste. Exato. Né? Para ver se passou aí na geração. Mas elas se deram bem na dança, né? Elas dançaram bastante tempo. Que também é lindo. Que você trabalha sensorialmente outras coisas também, né? Outras áreas. E hoje, qual que é a sua relação com o esporte? Assim, por que você está surfando ainda? Ou é mais a bike? Como está sendo? Então, é lógico que, por exemplo, agora, esse final de semana tem um campeonato de surf. Eu fui convidado para ir, assim, só para ir. Mas aí você leva a prancha, né? Você dá uma surfadinha, faz uma graça e tal. Mas eles querem mais um cara que possa, por exemplo, vamos dizer assim, dar credibilidade ao campeonato, né? Alguma coisa assim. Né? Então, viu? O peso, o jet, da credibilidade é um campeonato. Então hoje você consegue, de vez em quando, pôr um pouquinho, às vezes eu estou correndo de Ruggieri e dar uma pedalada. Escondido, né? Escondido, ele sai no horário, tá todo mundo. Estratégico. Estratégico. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, meio escondidinho para fazer umas coisas. Mas sempre volta com um troféuzinho. Ele deve falar assim, eu vou nesse segmento aqui, só para ter um troféuzinho no Strava. Tem isso também, né? Tem isso também, tem o Strava também. Que mudou a relação com o esporte, né? Isso aí. É impressionante. Ru, eu só posso agradecer, assim, primeiro pela nossa amizade, né? Que começou de uma forma... Também meio esquisita, né? Tudo na minha vida foi muito esquisito, né? Qual que é o time mesmo? O Belo Santos, o seu Santos, ele colocava... A gente malhava na mesma academia, o Santos ganhou um campeonato lá, ele ia lá e punha a camiseta do Santos em cima da minha mochila. Eu cheguei lá, tinha a camisa do Santos. Eu era folgado, eu tirei e baixei. Passou um pouquinho, ele foi lá e colocou de novo a camisa do Santos em cima da minha mochila. Ela sapateou isso na camisa. Eu fui lá, essa mochila aqui. Daí surgiu uma grande amizade, né? Eu fui calma, menina, fica tranquilo, não vou fazer mais isso. Ele virou adolescentezinho ali, sapateando. Isso. E depois disso só nos rendeu grandes momentos, né? Verdade, de trocas, de aprendizados. Isso, muita conversa. Vinhos, isso aí. É uma pessoa que guarda daqui no coração. Te agradeço mais uma vez que você traz esse peso para cada lugar onde você está, né? Não é à toa que você trabalha com fundações. Você tem um papel ali fundamental na estrutura da onde você se coloca. Então, a gente como amigo e a gente como atleta só agradece o seu papel dentro do esporte e dentro da nossa sociedade. Muito obrigado, Tia. E eu que agradeço o convite, essa conversa, essas risadas. Eu gosto muito dessa conversa leve, né, desses causos, dessas coisas, né, porque o que resta para a gente realmente são essas histórias, né, que sobram, né? E você sabe que as lendas, elas acontecem assim, porque as histórias vão sendo contadas e vão sendo modificadas, né? E de repente nem eu mesmo reconheço as histórias que as pessoas contam das coisas que eu fiz na vida, sabe? E às vezes eu falo assim, não é possível, isso não fui eu que fiz isso, né? Mas as pessoas, elas, não, foi você mesmo que fez, então tá bom, então que seja, tá certo? Assim, e vai, tá certo? Né? E é bom, né? E espero que tenha deixado um pequeno legado, né? Para todas as pessoas, para esse pessoal todo, principalmente do surf, do skate, né? E deixei grandes amigos também no ciclismo também, né? Porque
né? Quantos mil quilômetros já rodamos, É né? verdade. Hoje o Strava nos dá um pouco mais essa dimensão, Sim, né? Mas pegar a época ainda sem, foram muitos quilômetros, né? Mais que o carro que a gente tem. É isso, meus queridos. Eu agradeço mais uma vez o carinho de vocês aqui conosco, que o objetivo do Dama realmente é elevar o nosso esporte e as pessoas que fazem parte dessa energia, dessa vibração de elevação. Um grande beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.